porque tem situações que Deus só vai fazer na nossa vida através do momento que nós se prepararmos, porque ela teve que pedir vasilhas emprestadas para ter vasilha suficiente para o que Deus ia derramar, porque só a vasilha dela não seria o suficiente, Deus ia fazer muito mais na vida dela. E o engraçado é que ela tem que pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. E esse fato me deixou curioso, porque ela poderia sim ser uma mulher bem relacionada, uma mulher bem querida, mas eu creio que assim como Jesus não agradou a todos, nós também não agradamos. E há momentos que teremos que passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho e pedir ajuda para alguém. Porque se os vizinhos, alguns, não tivessem entregado vasilha, Deus não ia conseguir fazer todo o derramamento de azeite que Ele queria. E a palavra nos ensina que as bênçãos de Deus são completas. Então ela precisava pedir. Ou ela pedia, ou ela deveria ter mais vasilhas. Como ela não tinha, ela teve que pedir. E eu penso como deve ser humilhante para uma mulher que não tinha nada bater na porta de alguém e pedir um favor. Só que muitas vezes é através do favor, passando por cima do nosso ego, do nosso orgulho, que nós vamos alcançar a bênção e ser usado como canal de bênção na vida das pessoas. E Eliseu manda ela e os seus filhos fecharem a porta no quarto. O que eu aprendo com isso? Tem milagres e situações que nós não vamos ter que guerrear sozinho. Nós vamos precisar da comunhão de quem está conosco. E tem coisas que não é no público, é no nosso particular. Porque Eliseu poderia falar da parte de Deus para ler em qualquer lugar, numa fonte, num poço, e Deus fazer e operar. Podia ser do céu, como Deus derramou fogo quando Elias orou. Foi do céu, não foi dentro da casa dele. Só que Deus tinha um particular para tratar com ela. E tem coisas que é no nosso secreto, é dentro da nossa casa, mas para isso precisa haver união. Porque Eliseu não fala, Deus manda você se fechar e seus filhos fiquem na sala e você vai para o quarto. Havia uma união ali. Independente da situação, porque a Bíblia diz que ela precisava dar os seus filhos para pagar a dívida. Imagina o tamanho de uma dívida que recurso não paga, ao ponto de você ter que entregar seus filhos como dívida. Então o que eu aprendo, não importa qual é a dívida, o tamanho da dívida, a nossa dívida era impagável pelo pecado. E Deus deu o seu único filho, unigênito, primogênito, cumpridor de todas as promessas, sem pecado. Mas o propósito dele é cumprido. Deus poderia permitir que fossem os filhos entregues? Até poderia, mas o propósito de Deus não era desfazer uma família, e sim unir mais, porque eu creio que aquela união ficou mais forte quando eles entenderam a comunhão e o que Deus fez através dessa fé. E ali ela começa a encher as vasilhas a um ponto que ela enche a última vasilha que está na mão dela e pede mais uma para o filho. E quando ela pede, ele fala, se acabou as vasilhas. O que eu aprendo com isso? Até as bênçãos do Senhor, por mais abundante que seja, na medida certa. Porque Deus, Ele vai encher a um certo ponto, mas até o ponto que a gente está preparado e capacitado para administrar e receber a bênção do Senhor. E ali Eliseu manda através do que Deus ordenou para que ela venda o azeite e viva do restante. O que eu entendo, Deus não mandou ela encher e acumular. Assim como as nossas finanças na terra, como eu sempre gosto de falar, o propósito do dinheiro na terra é avançar o reino e alcançar vidas. A gente não está aqui na terra financeiramente para acumular riquezas. A gente tem que viver do melhor dessa terra. A Bíblia diz, se vestiremos como príncipes e comeremos como príncipe. Mas não para se acumular. Assim como o azeite, não era para ela acumular, era para ela viver do resto, mas vender. Então Deus vai derramar sementes na nossa vida, através de milagres que Ele vai fazer, com o nosso temor, a nossa fé, a nossa busca para Ele. E através desse milagre, a gente vai transbordar na vida de outras pessoas. Porque o azeite naquela época era como um bom perfume, era algo muito caro e muito escasso. Porque tudo aquilo que é caro, tudo aquilo que gera escassez se torna muito caro. Então não era comum de ter, senão ele não seria de muito apreço. E ali ela também foi canal de bênção na vida das outras pessoas que tinham um certo recurso para poder prover o azeite. Porque nada de adianta você ter o recurso, mas você não ter a provisão. Então muitas vezes nós temos muita coisa, mas não temos a provisão. E aquela mulher, ela tinha algo muito importante, que era a perseverança, o clamor, a esperança, como foi dito no louvor, de clamar a alguém, a um homem de Deus. E a Bíblia diz, é muito engraçado, eu gosto de falar que tem uma frase que diz, um exército não levanta um profeta, mas um profeta levanta um exército. Os sacerdotes levavam as pessoas até Deus, mas é os profetas que traziam Deus às pessoas. Sacerdotes andavam com homens e profetas andavam com Deus. Então que a gente possa entender que nós temos que ser profeta da nossa vida para poder andar com Deus e gerar milagre através desse temor, amém? É verdade. E eu quero concluir com mais uma passagem que eu aprendi que todo texto bíblico tem que ter pelo menos mais 2 textos para respaldar, para confirmar o texto. E a Bíblia me traz em Isaías, capítulo 41, no versículo 10, que diz, não temas, porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que estão indignados contra ti. Amém. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-lo-ás,
porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A palavra que mais aparece na Bíblia toda, eu achava que eram outras palavras, Senhor, glória, bênção, é a palavra não temas. E o engraçado é que ela aparece diversas vezes, ela aparece no mínimo 365 vezes na Bíblia, ou seja, tem uma confirmação, uma garantia de não temas para cada dia nosso do ano. E o engraçado é que muitas vezes nós não entendemos o peso e a profundidade, o fundamento dessa palavra, porque os apóstolos entenderam, porque quando Deus se revelou a Isaías, falou, a quem enviarei? Ele falou, envias a mim, eis-me aqui. Apóstolos e discípulos de Jesus foram decapitados, foram rachados no meio de pé a cabeça, foram queimados em tochas de óleo quente, mas eles entenderam o que era o não temas. Eles não temeram nenhuma dessas circunstâncias. E muitas vezes se deparamos com cenários que aos nossos olhos pode parecer grande, mas para Deus é algo tão pequeno. E nos atemorizamos. E por causa da nossa pequena fé, ao desviar os nossos olhos para Jesus, que é o alvo, e olhar para a tempestade, como Pedro olhou, ele se afundou. Só que a Bíblia diz que Jesus esticou o braço, Jesus não saiu correndo até ele. Se ele esticou o braço é porque ele estava do lado. Então Deus está ao nosso lado, a gente precisa entender e não temer. O Brasil, a maior população do Brasil, 240 milhões de pessoas, a sua maioria é cristão. Só que nós somos um dos países que está no topo de índice de ansiedade. Como nós podemos ser cristãos, tem uma garantia diversas vezes na Bíblia de não temas, e nós ansiamos e nos apavoramos com algo. Eu volto a dizer, a maior vitória que Deus deu ao povo dele foi no deserto. Foi Moisés estava no deserto, Daniel estava na cova, várias pessoas, Davi foi perseguido no deserto, várias pessoas diante de um cenário impossível tiveram a vitória. Então agradeça a situação que você vive, porque a nossa circunstância é para provar a nossa fé. Paulo diz na segunda carta de Coríntios, quando estou fraco, estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e me alegro na minha fraqueza, porque é assim que a gente vai reconhecer o tamanho da nossa força e o tanto que Deus nos capacita. Então que nós possamos confiar no Senhor, nessa garantia que Ele nos dá de não temas. E no decorrente do texto ele dá uma ordenança, ele explica o processo e dá a garantia da vitória do que Ele está prometendo. Porque Deus nunca vai dar uma ordenança, não vai te mostrar o caminho e não vai te confirmar a garantia que esse caminho tem. Quando Abraão foi para uma terra que ele não sabia o que tinha, Deus tinha dado uma ordenança e tinha falado o caminho, mas ele não sabia o que tinha lá. Mas Deus confiou a ele, confirmou que haveria uma terra que mana leite e mel, amém? Amém. E só para confirmar e finalizar, fala em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E no 12 diz a garantia desse processo, dessa ordenança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. Então Deus tem algo, uma coroa de vitória para nos dar. Só que Deus diz que a nossa fé gera a aprovação e a perseverança. Então nós estamos vivendo às vezes uma aprovação para que a nossa fé seja aplicada, porque em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que lá, se eu não me engano, em Salmo 115 diz que a nossa fé tem que ser inabalável como os montes Sião, mas a Bíblia também diz que a fé sem obra é morta. Então não adianta só ter fé, porque se você não tiver, você não agrada a Deus. Aí você tem fé, agrada ao Senhor. Só que a sua fé, ela balança. Vem um cenário e você murmura, você não acredita. E você também não pratica a fé vai ser morta. Então quando você pratica a sua fé diante da aprovação, gera perseverança. E a perseverança, ela tem que ser por completa. A perseverança não é um dia, 2 dias e parar. Isso não é perseverança. A perseverança é até o final, porque é no final que ela vai ser completa e Deus vai aprovar aqueles que estão sendo provados. Em Ezequiel 47 diz sobre o mover das águas. Deus move as águas em nosso meio, nós não conhecemos o trabalhar e o agir de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo tem um propósito debaixo do céu, e todas as coisas cooperam para o bem daquele que adora o Senhor. Todas as coisas são todas as coisas, as boas e as ruins, mas em todas elas Deus está movendo as águas para nos purificar e nos dar uma vida nova. Afinal Ele é uma fonte de água viva e eterna, e a água que não move, que fica parada, é uma má água. Toda má água, a má água, se a gente deixar parada, ela vai gerar dengue, ela vai gerar algo que não é bom. E no nosso coração não é diferente. Uma má água vira uma mágoa. Então se a gente entender e deixar Deus fluir no nosso coração, essa água vai jorrar e vai correr. Amém. E nós vamos ser limpados e purificados.